Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44 a 46. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, o texto que lemos nos apresenta duas parábolas. A primeira fala de alguém que achou um tesouro num campo. Ele fica tão alegre, tão contente com aquela descoberta, que vende todos os seus bens e compra o campo. A segunda parábola fala de outro que negocia boas pérolas. Certo dia, ele se depara com uma pérola de grande valor. Então vai, vende tudo que tem e compra também essa pérola. Os dois, dessas duas parábolas, eles estavam convencidos de encontrarem algo de grande valor, algo precioso, algo de valor inigualável para eles. Um outro detalhe: para conquistar o tesouro e para conquistar a pérola de grande valor, os dois tiveram que vender tudo quanto possuíam para adquirir tanto o tesouro quanto a pérola de grande valor. E essas duas parábolas, elas são comumente interpretadas juntas e possuem pelo menos três pensamentos centrais. Primeiro, a descoberta de um tesouro valioso. Segundo, a alegria por descobrir esse tesouro, uma alegria incomparável. E terceiro, o prazer de vender tudo para obter esse tesouro. A grande pergunta é: que tesouro é esse? Quem é a pérola de grande valor? Amados, o tesouro escondido e a pérola de grande valor representam uma só pessoa: Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Ele é o que nós temos de mais precioso na vida. Ele é a pérola de grande valor. Ele é o grande tesouro. Ele é o bem mais precioso que o ser humano pode ter. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o Criador dos céus e da terra. 1 João 5,12 diz que aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o filho não tem a vida. Ou seja, quem tem Jesus tem tudo. Não lhe falta nada. Ele basta. O interessante é que na primeira parábola, o tesouro foi encontrado por acaso. Na segunda, a pérola de grande valor só foi encontrada após uma busca intensa. Houve uma pesquisa, houve uma negociação, por assim dizer. O que isso significa? Primeiro, existem pessoas que, apesar de não buscarem a Deus, apesar de não buscarem a Jesus, são encontradas por Ele. Isso nós vemos tanto na Bíblia, como no testemunho de muitos irmãos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, o famoso Saulo de Tarso, ele era um perseguidor de crentes, como nós bem sabemos. Certo dia, ele estava indo a Damasco para prender crentes. Só que ele tropeçou num grande tesouro chamado Jesus. Ele não estava buscando a Jesus, amados. Mesmo assim, Jesus se revelou para ele. E a história dele foi transformada. A história desse homem foi mudada. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. De assassino de crentes, ele passou a ser um pregador do Evangelho. Paulo abriu mão de tudo para ganhar a Cristo, a pérola de grande valor. Ele não estava buscando a Deus, ele estava perseguindo os crentes, mas Jesus tinha um encontro com ele, e ele
se entregou. Em Filipenses 3,8, Paulo declara, depois de convertido, depois de ser já um apóstolo, um missionário, um instrumento nas mãos de Deus, ele diz assim: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Um outro exemplo de alguém que não estava buscando a Jesus, mas que foi encontrado por ele, foi daquela mulher samaritana. Ela não estava buscando por Jesus, mas Jesus foi ao encontro dela. O texto diz lá em João que ela foi buscar água num poço ao meio-dia. Jesus estava naquele poço e ofereceu a ela água da vida eterna. Ela aceitou aquela água e ofereceu, e se tornou, na verdade, uma missionária em Sicá. Ela foi na sua cidade e proclamou a palavra. Porventura não será ele, o Messias, o Salvador? E Jesus passou ali 2 dias e pregou o evangelho naquela cidade. O carcereiro de Filipos, também um outro, que não estava buscando a Deus. Leia Atos 16. Ele estava em seu setor de trabalho, ele era um carcereiro, estava tomando conta dos presos. E entre os detentos estavam 2 figuras famosíssimas, Paulo e Silas. E Paulo e Silas estavam sob a guarda desse carcereiro. E eles estavam ali presos injustamente por pregar a palavra de Deus. Mas à meia-noite, diz a palavra, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. De repente, diz a palavra, aconteceu um grande terremoto. As prisões de todos foram abertas. E o carcereiro, pensando que os presos tinham fugido, pegou a espada para se matar, para tirar a própria vida. E Paulo dá uma palavra para ele: não te faça nenhum mal, porque tirar a própria vida é um mal terrível. E aquele homem ali caiu, tremendo, chorando. O carcereiro então fez uma brilhante pergunta para Paulo: o que devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer? Porque Paulo devia estar pregando também, falando da salvação. E a resposta de Paulo foi a seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amados, esse carcereiro não estava buscando pelo tesouro, mas encontrou uma pérola de grande valor chamado Jesus Cristo. E ele foi batizado, ele juntamente com toda a sua família. É por isso que Romanos 10:20 diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Deus é soberano para intervir na vida de alguém que muitas vezes não está nem buscando, não está nem aí para Deus, mas Deus tem um propósito na vida dele. Ou talvez seja esse o fato na sua vida, pode ser a tua história. Talvez você nunca tenha tido o desejo de ser crente. Talvez você, como eu, era um zombador de crente. Eu ridicularizava, eu soltando cafife e a Casa da Bênção tocando hinos. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem pede um Salvador. E eu falei: que coisa mais ridícula isso. Ridicularizava, zombava. Mas Jesus me encontrou e eu estou aqui hoje para a glória dele. Amados, Deus é bom, Ele é bom. Talvez você esteja assim também. Desprezava crente e agora está aqui, louvando e adorando a Deus, ouvindo a pregação, e agora também sendo desprezado pelos outros, zombado, ridicularizado. Então, amados, a primeira parábola fala de um homem que achou por acaso um tesouro de grande valor. Isso representa aquele que não estava nem aí para Deus, mas mesmo assim foi encontrado por ele. Mas na segunda parábola, vemos um negociante que busca e encontra uma pérola de grande valor. Ele sabia o que estava buscando. Ele estava buscando essa pérola de grande valor. E na Bíblia temos também exemplos de pessoas que encontraram Deus após uma busca intensa e premeditada. As pessoas tinham desejo de conhecer Deus e encontraram.
Cornélio é um exemplo clássico de alguém que estava buscando a Deus. Atos 10 diz que Cornélio ele era piedoso. Atos 10, leia depois a história de Cornélio. Ele era temente a Deus, dava esmolas, jejuava e orava continuamente a Deus. Amados, ele buscava a Deus, mas ainda não era salvo. Você tem ideia do que é uma pessoa dar esmola, orar, jejuar e não é salva? Deus, conhecendo o coração de Cornélio, enviou um anjo até a sua casa. E esse anjo não pregou para Cornélio, mas mandou que ele procurasse Pedro, porque Pedro seria usado por Deus para trazer palavras que levariam ele à salvação. Pedro pregaria o evangelho. Essa é a missão da igreja, não foi dada a anjos. Então Pedro foi à sua casa, pregou o evangelho e ele foi salvo, juntamente com a sua família. Todos ali foram batizados, não só nas águas, mas batizados também no Espírito Santo. Cornélio estava buscando com diligência a pérola de grande valor, e ele encontrou aquilo que estava buscando. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem procura, acha, quem bate, a porta se abre. Vejamos agora o que eles fizeram, amados, para adquirir o tesouro. Tanto o verso 44 como o verso 46 diz que eles venderam tudo quanto tinham para adquirir o tesouro. Venderam tudo. O que isso significa? Será que é preciso vender minha casa, meu carro e tudo quanto possuo para adquirir a pérola de grande valor chamada Jesus? É claro que não. Será que Jesus é uma mercadoria adquirida por dinheiro? Será que a salvação é meritória? Claro que não. A salvação é de graça. A salvação é pela graça. É um presente adquirido pela fé em Cristo, como Senhor e Salvador, como suficiente Salvador. Esse é o requisito da palavra. Salvação é de graça, amados. Não sou salvo pelo que faço, mas pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, ao morrer por mim e por você, dando a sua própria vida por amor a nós. A salvação é dom de Deus. Então, o que significa vender tudo quanto tem para possuir o tesouro e a pérola de grande valor? Significa que se um homem está realmente convencido da importância da salvação, ele haverá de desistir de tudo para ficar com Jesus e herdar a vida eterna. Abrir mão de tudo, como Paulo fez. Ele não comprou a salvação, mas pagou um alto preço de renúncia para estar com Cristo até o fim. O cristão é o que é. Ele faz o que faz por ter plena certeza que vale a pena. Ele abandona o mundo, ele abandona as paixões. Ele mata a cada dia o velho homem com seus desejos corruptos, com a sua natureza maligna. Ele renuncia muitas vezes a amizades mundanas, que se não forem renunciadas e abandonadas, vão levar essa pessoa à apostasia. Como Mateus, o cristão, ele desiste de tudo, e como Paulo, ele tudo considera como perda por causa de Cristo. Ele vê em Jesus um tesouro de valor inestimável, incomparável, inigualável. Ele fará qualquer coisa para ganhar Cristo. Nisto, amados, consiste a verdadeira fé. Este é o sinal da genuína operação do Espírito Santo na vida do crente. O convertido não vive de qualquer maneira, não vive. Ele sabe que há um preço da renúncia, como Manu pregou ontem, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não é só os membros não verá a Deus, todos, pastores, evangelistas, diáconos, todos, sem santificação é o veredito da palavra, ninguém verá a Deus. Então, Cristo é a pérola preciosa, e na Bíblia
encontramos vários casos de pessoas que pagaram um alto preço para seguir a Cristo. Várias pessoas, amados, que pagaram um alto preço, não preço em moeda corrente, não preço de prata e de ouro, mas de renúncia. Mateus, por exemplo, estava em seu local de trabalho. Jesus passou e disse: segue-me. Foi só uma palavra: segue-me. Mateus deixou tudo e seguiu a Jesus. Foi uma palavra: segue-me. Ele abandonou, ele tinha um emprego, amados, fixo. Ele era funcionário do governo. Era estabilidade, mas ele largou tudo e seguiu a Jesus. D.L. Moody foi para Chicago, ainda jovem. D.L. Moody foi um evangelista do século XIX. Ele tinha um sonho ambicioso de conquistar $10.000. Hoje em dia é pouco para o americano, mas no século XIX era uma fortuna bem grande. Esse era o valor alto. Em pouco tempo, pouquíssimo tempo, ele conquistou $5.000 como vendedor de sapatos. Ele foi vendedor de sapatos, vendia sapatos. Só que essa sede por dinheiro prejudicou e muito a sua vida espiritual. E ele decidiu deixar tudo para seguir a Cristo de tempo integral e pela fé. E Deus não o abandonou, muito pelo contrário. Deus supriu cada uma das suas necessidades e fez dele o maior evangelista do século XIX, um ganhador de almas, um pregador do evangelho, um homem que até hoje ainda é citado em pregações e estudos bíblicos. E o que falar de Carlos Studd? Ele era conhecido, amados, no século XIX também, como o homem que obedecia. Carlos Studd, ele foi reconhecido em sua juventude como o maior desportista da Inglaterra, como um Ronaldinho Gaúcho atual, ou um outra estrela dessa aí, do mundo esportivo. Ganhou muito dinheiro, vivia no luxo, comia o que queria, comprava o que desejava. Mas um dia ele encontrou um grande tesouro. Um dia ele se viu cara a cara com a pérola de grande valor. Ele conheceu Jesus. O que ele fez depois desse encontro? Renunciou à riqueza e à fama, e de todo o coração foi ser missionário na China, na Índia e na África. Norman Grubb escreveu sua biografia. Na contracapa do livro tem 2 fotos. A mansão que ele morava na Inglaterra, e tem uma outra foto, ele no interior da África, dentro de uma cabaninha feita de sacolas e 2 madeiras. Mas foi lá obedecendo a Deus. Pagou um alto preço, o preço da renúncia para obedecer a Deus, mas até hoje é reconhecido como um ganhador de almas, o homem que obedecia a Deus. Quando questionaram Carlos Studd sobre esse sacrifício que ele fez para seguir a Cristo, sobre essa renúncia de abandonar tudo, ele pegou toda a sua riqueza, amados, e distribuiu, parte por parte, para vários missionários espalhados no mundo da época. Alguém perguntou para ele: para que tanto sacrifício? Não era necessário isso, essa renúncia toda? Ele respondeu o seguinte: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício será tão grande que eu não possa fazer por amor a Ele. Se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, nenhum sacrifício será tão grande que eu não possa fazer por amor a Ele. Então a renúncia é um imperativo para o cristão. A salvação é de graça, amém? Mas a renúncia custa caro, para mim e para você. É um preço alto. O que precisamos renunciar? Eis a questão. Em alguns casos, seguir a Cristo significa renunciar à própria família. Em alguns casos, amados, renunciar à própria família. Me faz lembrar de Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos. A história dele é muito linda. Ele foi criado na religião Sikh na Índia. Ainda jovem, ele era extremamente devoto.
em sua religião. Ele leu de ponta a ponta várias vezes o livro sagrado de Grant, e por influência de missionários cristãos, ele passou a ter contato com a Bíblia. Ele lia a Bíblia com muita devoção, até que um amigo chegou para ele e disse o seguinte: você não deve ler este livro. E ele perguntou: mas por que eu não posso ler esse livro? Por causa do feitiço que nele tem. Todo aquele que lê a Bíblia vira crente, se converte, se torna um Bíblia, se torna um bitolado. E ele pegou a Bíblia e imediatamente jogou para o lado. E ele, que tinha tanta devoção inicial pela Bíblia, passou a ter ódio da Bíblia. Jogou a Bíblia fora. Certa vez ele colocou fogo na Bíblia. E seu ódio pela Bíblia e pelos crentes foi tanto que ele chegou a desistir da própria vida. Ele ficou em angústia tal que ele quis se matar. E no livro de Boanerges Ribeiro, ele diz o seguinte, com as próprias palavras do Sadhguru Sundar Singh: e assim decidi abandonar tudo e acabar com a vida, depois que se levantou contra Deus. 3 dias depois de queimar a Bíblia, levantei-me às 3 da manhã, tomei o banho usual e orei: Deus, se é que Deus existe, mostra-me o caminho certo, ou então eu me mato. Se não encontrasse a paz, poria a cabeça no trilho do caminho de ferro, quando viesse o comboio das 5 horas, e ali eu morreria. Eu tinha a impressão de que encontraria sossego na outra vida, se não encontrasse nesta. E ali fiquei, orando continuamente, sem resposta. Teria mais meia hora de oração, na esperança de paz. Às 4:30 da manhã, vi algo que nunca imaginara antes. Vi uma grande luz no aposento. Pensei que fosse incêndio. Olhei ao redor, mas nada descobri. De repente, veio-me a ideia que isso poderia ser a resposta de Deus. E enquanto orava e continuava olhando para a luz, vi o vulto do Senhor Jesus Cristo. Era uma aparição gloriosa, plena de amor. Era o Senhor Jesus Cristo, ao qual poucos dias antes eu insultara. Senti que essa visão não podia ser fruto da imaginação. E então uma voz me disse em hindustani: até quando me perseguirás? Eu vim para salvar-te. Oravas para conhecer o caminho verdadeiro. Por que não tomas agora? Veio-me à mente uma ideia: Jesus Cristo não está morto, mas vive, e este é Ele mesmo. Então caí a seus pés e senti essa paz maravilhosa que não havia encontrado em lugar algum. Era essa a paz que eu buscava. Aquilo era o próprio céu. Quando me levantei, a visão tinha desaparecido, mas a paz e a alegria permaneceram comigo para sempre. Saí e fui dizer ao meu pai que me fizera cristão. Foi levar boa nova: pai, eu me converti. E ele respondeu para mim: vai deitar e dormir, meu filho, pois se antes de ontem você estava queimando a Bíblia, como você vem agora me dizer que se tornou cristão? Você está ficando maluco? Você cheirou alguma coisa? E ele explicou: é que verifiquei hoje que Jesus Cristo está vivo e resolvi segui-lo. Hoje eu me tornei um discípulo dele e passei a servi-lo. Depois disso, amados, não acabou a provação. O tio desse jovem ofereceu a ele um baú de dinheiro. Filho, esquece esse negócio de crente. Está aqui um baú de dinheiro, vem morar comigo, você não vai ter problema financeiro. Então, levou ele para ficar na sua casa, convidou, mostrou esse baú cheio de dinheiro, mas ele não aceitou a proposta do tio. E foi expulso da casa do tio, porque não aceitou o dinheiro. E a partir daí ele percorreu toda a Índia pregando o evangelho, e foi expulso de casa pelos pais, que não aceitaram a conversão dele. E ele se vestia como um monge da época, andava descalço e tinha recepção onde ia, pregava a palavra, ganhava almas,
foi aos Estados Unidos, pregou a palavra, voltou e de repente ele sumiu quando visitava o Himalaia. Então, há um preço a se pagar. Essas pessoas que eu citei aqui pagaram um alto preço para seguir a Jesus, para ir até o fim. Então esse jovem encontrou um tesouro valioso, uma pérola de grande valor. Ele abriu mão de tudo para ficar com Cristo. E nós? Qual o preço temos pago para estar com Jesus? Você que encontrou a Cristo, talvez aparentemente por acaso, tem renunciado a algo? O que tem mais valor para você? Você que foi buscado por Jesus, você não tinha nenhum desejo por Deus, mas hoje se encontra aqui. Qual é o preço que você tem pago para servir a Deus? No seu serviço, na sua escola, na sua localidade, no meio da sua família. Há um preço a se pagar. Há um preço. E muitas vezes, dependendo da localidade, do país, o preço às vezes é mais alto. Às vezes é a própria vida, como foi o apóstolo Paulo, como foi o apóstolo Pedro, como foi os demais apóstolos. Eles pagaram esse alto preço, selaram com a própria vida. Então, Jesus é a pérola de grande valor. Fique com Ele, independente de tudo, independente de coronavírus, independente das circunstâncias que estão por vir. Fique com Ele, ame a Ele, não desista dEle, não desista de congregar, continue vindo aos cultos. Se você crê em Deus, continue abraçando os irmãos. Se você tem algumas reservas, então nós respeitamos, mas não abandone a Cristo por nada, porque Ele é valioso. Amém, amados? Vamos ficar de pé, vamos estar orando para a glória de Deus. Eu peço aos irmãos do louvor que preparem um louvor que tem alguma coisa a ver com a pregação. Não foi nada combinado, mas vamos orar, amados, vamos orar. Precisamos orar. Feche seus olhos. Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos encontrou. Te louvamos, Pai, porque independente se tínhamos ou não desejo de se converter a Ti, Pai, independente de tudo, estamos aqui. Estamos aqui, Pai, por um convite do Teu Espírito Santo, porque é o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Em última instância, é o Teu Espírito Santo que faz tudo, Senhor. E nós te louvamos por estarmos aqui, Senhor, nessa noite. Aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, Senhor, que o Senhor venha se revelar para eles, Senhor. Pai, como o Senhor se revelou para o Sadur Sundar Singh, Pai, esse jovem que vivia, Senhor, numa religiosidade, Pai, tão intensa, mas um dia ele fez uma simples oração: se há um Deus nos céus, se existe um Deus, se revela para mim, porque senão me mato. E o Senhor se revelou para ele e fez desse homem, Pai, um jovem, um ganhador de alma, um instrumento em Tuas mãos. Pregou em várias nações a Tua palavra, o genuíno Evangelho, Pai. Que o Senhor venha usar cada um aqui também, Senhor, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, toma nossas vidas em Tuas mãos. Tira, Senhor, o véu dos nossos olhos, aqueles que não conseguem enxergar a Ti, Senhor, a preciosidade que é o Senhor, o tesouro precioso que é o Senhor, que o Senhor venha se revelar profundamente na vida de cada um, Pai. Toma nossas vidas, Senhor, cobre-nos com o sangue do Senhor Jesus. Revela-te mais e mais, Senhor. Mostra-nos, Senhor, individualmente o que precisamos renunciar, Pai, para estar mais próximo ainda de Ti. O que precisamos renunciar, Senhor, seja o emprego, mas se o Senhor falar, Pai, de maneira convincente, Senhor, seja família, Pai, seja riquezas, como foi o caso de Carlos Estude, Senhor, que era milionário, um homem bem sucedido na sociedade da época, mas abandonou tudo por amor a Ti, Senhor. Fala, Senhor, conosco, não nos deixe, Senhor, no engano, não nos deixe se perder, Senhor. Revela-te a nós, Pai, precisamos de Ti, Senhor. Aqueles que estão aqui ainda em dúvida, Senhor, se tudo isso não é uma loucura, se tudo isso não é uma bobagem, esse negócio de Bíblia, esse negócio de Evangelho, Senhor, que o Senhor venha se revelar para eles, Senhor, de maneira profunda, seja através de um sonho, seja através de uma visão, seja através da leitura da Tua palavra, Senhor. O Senhor tem inúmeras maneiras de falar com o homem,
Nós somos limitados, mas o Senhor é ilimitado, Senhor. Toma nossas vidas em Tuas mãos, salva-nos e seremos salvos, Senhor. Cura-nos e seremos curados para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus.